Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o último episódio da temporada 2019 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes ou da calculadora científica e financeira de Colbert. Eu sou Danilo Batista, seu host, inquisidor e general manager por um dia nesse podcast. A gente vai falar muito sobre o futuro dos Steelers. Estamos encerrando uma temporada já de olho na próxima, e para fazer esse exercício de futurologia tem a presença do cartomante Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. E realmente para esse programa, além da calculadora científica, eu tenho certeza que a gente vai precisar apelar para ábaco, a gente vai precisar apelar para sorte, enfim, para tudo que for possível, porque é um assunto bastante complicado, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir passar tudo direitinho para vocês. Muito bem, este homem que está com sua bola de cristal acionada, aquecida, também está com a gente hoje, Ricardo Rezende. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Satisfação enorme estar aqui para falar sobre esse programa que uma hora ele sempre chega, né? O último programa de mais uma temporada juntos. Vamos lá, vamos errar um monte de coisa agora. Muito bem, então, encerramos a temporada 2019, infelizmente encerramos antecipadamente, mas o Steelers vai entrar numa situação bem complicada visando a temporada 2020, porque o salary cap normalmente aumenta, mas ele não vai ter muita folga pra gente, e o Steelers tem uma listinha de free agents bem relevante para a próxima temporada, então precisamos abordar essa situação. São muitos jogadores titulares, são muitos jogadores essenciais até, alguns essenciais para os Steelers, alguns muito importantes, alguns completamente dispensáveis, e vamos falar aqui sobre quem são essas crianças, quem deveria ficar, quem deveria ir embora, quem economiza, quem não economiza, quem está rendendo, quem não está rendendo. Então vamos lá para a nossa lista, primeiramente de free agents. A primeira situação que os Steelers têm que se preocupar é a de free agents, e o jogador que já foi colocado como prioridade total da equipe, o jogador que precisa de fato ser prioridade, Bud Dupree, outside linebacker. Nos seus 27 anos vai ser free agent pela primeira vez, e eu acho que não tem muito o que discutir, que esse jogador precisa ser renovado, né? Pelo desempenho dele nesse ano, realmente a renovação dele é essencial para a temporada que vem, mas tudo vai depender do cap, tudo vai depender do contrato que ele vai receber, das ofertas que ele possa receber no mercado, porque vamos encarar a situação, é uma posição premium, um edge rusher. Hoje na NFL só tem menos importância que o quarterback e talvez um left tackle, mas ainda assim, na minha opinião, é a segunda posição mais importante hoje da liga. Então assim, ele vai ser caro, ele realmente vai ser caro. Me preocupa ele apenas ter tido esse nível de produção no último ano dele, tá? A gente sabe que nos anos anteriores ele até certo ponto decepcionou, a gente esperava muito mais dele por ser uma escolha de primeira rodada, por todo o hype que ele tinha na época do draft. Então assim, eu pelo menos fiquei decepcionado nas primeiras temporadas dele aqui em Pittsburgh. Então não sei se vamos conseguir mantê-lo, tá? Realmente não sei, por essa questão financeira, mas em Kevin Colbert I trust. Então vamos ver no que dá. O Germano comentou que isso vai ser decisivo para a próxima temporada, e eu vou mais além do que isso, do impacto em campo. Eu diria que essa decisão do que a gente vai fazer com Bud Dupree é o que
que vai ditar a off-season do Steelers em todos os aspectos, sobretudo no draft. Como o Germano já bem falou, outside linebacker é uma posição premium. Você não acha tão fácil quanto se imagina na liga, e dado o sucesso que a defesa do Steelers teve em 2019, passa diretamente pelo sucesso do Bud Dupree. Então, se por alguma razão o Steelers não conseguir manter o Dupree, vira a prioridade máxima do draft, vai olhar um pouco para o mercado, enfim, não sei o que é que eles podem fazer. Como o Tolin disse na última coletiva, antes de encerrar a temporada, o Bud Dupree é prioridade para o Steelers, como obviamente deve ser. Na última off-season, Dupree disse que provavelmente iria testar o mercado. A gente não sabia que o Dupree iria ter tanto sucesso como teve nessa temporada. E o interessante é que o Dupree, obviamente, é um forte candidato a receber a franchise tag, e ao longo do mês de dezembro ele foi questionado o que ele faria se, por alguma razão, ele receber a tag. A gente viu nos últimos anos jogadores que receberam a tag e acabaram não se apresentando. O Le'Veon Bell, o caso que ficou mais popular no nosso convívio. E o Dupree disse, se botarem a tag em mim, eu vou aparecer, eu vou trabalhar, eu vou treinar. Então, provavelmente é o que o Steelers, eu imagino que vai fazer, pelo menos para ganhar um fôlego de não perder o jogador no mercado e deixar ele testar o jogador no mercado. Por quê? Se for testar, não esquece, o Steelers não vai. A gente não vai conseguir manter o Dupree. Exatamente. Um outside linebacker, um edge rusher, na verdade, que gera mais de 10 sacks numa temporada, é realmente um jogador muito cobiçado no mercado, mesmo que ele só tenha atingido isso numa temporada. Assim, quando você já é muito difícil de achar, é posição premium, então das duas uma, ou ele é um jogador que você renova, ou ele vai ser caro em outro time e você vai precisar colocar isso como prioridade, achar outro jogador. Se você lembrar o tanto de tempo que a gente perdeu, entre aspas, buscando outro outside linebacker, como por exemplo toda a era Jarvis Jones, você vai saber o quão prioritário tem que ser um outro outside linebacker para jogar. Antes era, na época de Jarvis Jones, era ao lado do James Harrison, agora é ao lado do TJ Watt. Você precisa realmente ter esse jogador para abrir. E a gente sabe que manter o núcleo dessa defesa tem que ser mesmo a prioridade dos Steelers. Falando de núcleo de defesa, Javon Hargrave, defensive tackle, é outro candidato, também 27 anos, também pela primeira vez um candidato de free agency irrestrita. É outro jogador que vocês esperam que o Steelers mantenha, ou vocês acham que esse daqui não vai dar? É um ou outro? Um ou outro. Eu gostaria bastante que a gente tivesse como manter os dois, tá? Mas diante das posições deles, o Dupree sendo edge e o Hargrave sendo um defensive tackle, e um cara que vai bem pressionando o quarterback adversário, que hoje é uma posição uma posição muito cobiçada na liga como um todo, para mim é um ou outro. Eu já comentei em programas anteriores que se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Hargrave. Então, para vocês verem a importância que eu acho que essa situação do Hargrave também vai ter para o time. Infelizmente não vai dar para ficar com os dois. Infelizmente não vai dar. O Hargrave, só a título de informação, ele teve um número de pressões muito grande na temporada. Ou melhor, às vezes que ele conseguiu pressionar o quarterback durante a temporada, nos snaps dele, só ficaram atrás de Aaron Donald e Chris Jones, que são dois dos principais rushers no interior da linha defensiva hoje na NFL. Então é um cara que com certeza também vai demandar grandes números no mercado, se ele chegar aí para o mercado. E infelizmente vamos acabar perdendo um desses dois jogadores com certeza. Dói muito o Hargrave ter que partir, mas como o Germano falou, é inevitável. Você não consegue manter o Hargrave e o Dupree com o espaço de cap que a gente tem atualmente. O Hargrave vai ser pago pela liga de certeza. Vai ganhar o contrato na casa de 2 dígitos e muito merecido, por sinal. Sempre foi um grande jogador. Eu sempre achei que o Steelers poderia ter aproveitado mais, né, nesses anos em que ele esteve aqui. Ele basicamente só entrava quando tinha lesão do Tuit, como foi na última temporada,
Enfim, sucesso para ele. É um jogador que já está despertando muita curiosidade, por mais que a gente possa não imaginar muito. Então, boa sorte e estarei torcendo pelo atleta, independente do seu destino. Eu também tenho certeza que ele não volta, justamente porque o Steelers vai contar com a volta de Stephon Tuitt de lesão para a próxima temporada. Então você deixa um pass rusher interno sair e conta com outro jogador. Acho que essa vai ser a substituição, entre aspas, entre muitas aspas mesmo, como se fosse um novo jogador no time, uma nova contratação, a volta de Stephon Tuitt. Muito bem, ainda em termos de defesa, tem 2 jogadores que inclusive são da mesma classe de draft, que eu acho que ninguém faria muito esforço para manter. Se chamam Artie Burns, inclusive já declarou que está indo embora. Sean Davis, free safety, também deve estar indo embora. Zero esforço para esses 2. Eu duvido que vocês convençam alguém a pagar por esses 2 jogadores. Apesar do Sean Davis provavelmente fazer um trabalho melhor do que o Edmonds como strong safety, realmente os 2 com certeza vão embora, né? O Artie Burns, como você falou, já foi embora, já levou as coisas dele num saco de lixo. Até sinto pena dessa situação, apesar de ser um pouco engraçada, um pouco trágica, mas enfim, realmente já foram embora basicamente. Ele estava até fazendo bota fora um dia desse no Instagram das coisas dele. Tava vendendo tudo que ele tinha, basicamente, anunciando no Instagram. Então, eu já deve ter recebido a informação que não volta. Eu entendo a posição do Germano, ele pode ser... Talvez ele realmente seja melhor do que o Edmonds, mas não se encaixou. Eu acho que isso passa também muito pela gente, pelo Steelers, de ter queimado muito o jogador e botar ele em várias posições. Como dadas as devidas proporções, obviamente, mas o Micah Fitzpatrick no Dolphins no início da temporada estava reclamando que não tinha uma posição definida. O Sean Davis poderia falar a mesma coisa em Pittsburgh, porque começou jogando na níquel, depois foi free safety, strong safety, enfim, ele vai embora, nem sabe onde jogou aqui durante esse tempo. Então acho que a gente pode ter queimado de fato o jogador, mas também já mostrou que não tem condição de voltar. Então, uma boa sorte nesse duríssimo mercado de safety. Talvez, quem sabe, ele sobre no final da temporada e volte para o valor mínimo. Não sei, quem sabe. Isso, entrar em uma situação Jordan Dangerfield da vida, acho que pode ser realmente uma alternativa para Sean Davis. Mas esperar que ele tenha algum interesse da liga, pelo menos do meio para baixo do roster do depth chart de safety de algum time. Tem algum jogador, ainda de defesa, tem 2 jogadores que ficam na lista dos mais baratos do elenco. Ryan Shazier, enquanto não se recuperar completamente, é uma obrigação dos Steelers, a gente nem abre isso para questionamentos. E Tyler Matakevich, capitão de Special Teams, é um jogador que está sempre aparecendo por ali, contanto que ele não seja, que o time não esteja imaginando que ele vai entrar na rotação de defesa. Não vejo problema em pagar salário barato para Matakevich continuar como Special Team Player. Vocês também não veem problema não, né? Nenhum. Inclusive, a gente não pode perder o Matakevich. É um cara que, como você falou, joga nos Special Teams, é um cara muito importante para essa unidade. Recebeu o voto do All-Pro para Special Team Player. Então, assim, é um cara que a gente, é claro, não tem como dizer que ele é prioridade, mas com certeza a gente vai fazer um esforcinho, a gente vai dar um contrato novo para ele. Não vai ser caro, vai ser uma coisa bem acessível para a equipe, mas esse aí eu acho que já pode carimbar que volta, de certeza. Bem, volta. O Matakevich é um bom jogador e um special teams que já é ruim. Então, a gente perde Matakevich em 2020 e vira um Deus nos acuda, provavelmente, aquela unidade. E jogador special teams não é algo caro que você vai pagar, não. É um contrato bem padrãozinho mesmo, então não vejo o menor problema do Matakevich voltar, e ele provavelmente vai voltar nesse contrato de 3 anos, 4 milhões, por aí. Não por ano, total. Exatamente. O que sobra da nossa lista de free agents... Cameron Kennedy também nem vou contar aqui, é jogador para renovar pelo mínimo e segue a vida. São 2 jogadores de ataque. Nick Vannett, tight end, também de 27 anos, que a gente deu uma escolha de 5ª rodada para o Seattle Seahawks nessa temporada de 2019, é um free agent. BJ Finney, o grande
reserva canivete suíço da linha ofensiva, aos 28 anos, é um free agent também. Essas são decisões interessantes para tomar. Qual é o rumo que vocês dariam aqui? O Nick Vannett, eu traria ele de volta. Porque a gente não pode abrir mão de uma escolha de quinta rodada em vão desse jeito, se desfazer de jogador que... Quantos jogos já teve por aqui? 10, 12 jogos e simplesmente dispensá-lo. Não, eu acho que ele tem seu valor. Acho que ele pode vir ser um tie-end número 2, bem justo. Acho que ele tem o seu mercado aqui e eu traria de volta. O BJ Finney é um jogador que o Steelers vai deixar testar o mercado, mas vai ser vai monitorar daquele jeito, vai ver quanto é que ele está recebendo, quanto é que ele está ouvindo, qual o valor dele, para não dar talvez um overpay e trazer ele pelo menor valor possível. O Finney, querendo ou não, é reserva. Isso aí eu tenho que discutir, e até projetando a próxima temporada, ele também ele segue na reserva. Eu sei que é uma reserva aparentemente, entre aspas, de confiança. A gente confia, eu confio no Finney, plenamente, mas eu deixaria testar o mercado do mesmo jeito que a gente perdeu o Chris Hubbard alguns anos atrás. Testou o mercado, ganhou um puta de um contrato com o Cleveland Browns. O BJ Finney vai seguir o mesmo rumo, muito provavelmente. Mas daquele jeito, como eu disse, eu deixaria o cartãozinho dele separado, saber quanto é que ele tá ouvindo por aí. Inclusive, talvez ele siga o mesmo caminho, literalmente, né? Indo literalmente para Cleveland também, que tá precisando de uns investimentos em linha ofensiva, mas isso não é papo para o Black Yellow Brasil, Germano. O que é que você faria com esses dois jogadores? Eu tô com o Ricardo. Eu acho que o Nick Vannett é um cara que a gente deve ter... Eu diria, eu vou até além. Eu acho que a gente vai ter bastante interesse em trazê-lo de volta, em oferecer um novo contrato para ele, porque, e não querendo me adiantar muito na pauta desse programa, a posição de tight end vai ser um ponto-chave da nossa off-season. O Vannett, no tempo que ele esteve aqui, nessa temporada, ele demonstrou ser, como o Ricardo falou, ser um cara confiável ali para ser um tight end número 2, um cara mais bloqueador, um cara que consegue fazer uma recepção ou outra quando necessário. Então, assim, pela necessidade que eu imagino que a equipe vai ter na posição de tight end, eu acho que o Vannett deve ser sim uma espécie de prioridade. Não é um cara que vai custar muito pra gente, não é um cara que vai ser caro, então não vejo por que a gente não traria ele de volta, digamos assim. E quanto ao BJ Finney, realmente os Steelers vão ficar de olho, mas também acho que vão deixá-lo testar o mercado, porque a posição de reserva de OL geralmente não é uma posição, não são jogadores que eles pegam muita atenção do mercado. Quando é um jogador que era titular da linha, ou então que era aquele sexto jogador que sempre entra, que não sei o que, aí talvez eles até tenham um pouco mais de atenção, o mercado até olhe com bons olhos. Mas no caso do BJ Finney, eu não acredito que isso vai acontecer por algumas razões. Primeiro, apesar de ele ser realmente um reserva de confiança, ele é um reserva do interior da linha. E esses reservas, pela natureza da posição, eles geralmente são mais baratos, tá? Reservas das extremidades, dos tackles, geralmente são mais caros. E outra coisa, o tamanho dele. Ele não tem um tamanho ideal para ser linha ofensiva na NFL. A gente sabe que ele consegue fazer a função aqui, porque ele já fez em vários jogos, já substituiu Foster, o De Castro, o Pounce, enfim, mas eu tenho certeza que a maioria dos times vai olhar para o tamanho dele e vai ficar com o pé atrás. Então acredito eu que o Finney, que os Steelers deixem realmente ele testar o mercado, mas que no final das contas ele vai acabar voltando aqui para ser aquele reserva de confiança, como o Ricardo falou. Rapaz, eu já acho que se eu tivesse numa situação de querer upgrade de linha ofensiva, e eu sei que uma boa parte da liga toda era um dos primeiros nomes que eu ligava, que era o mais tranquilo. É completamente tranquilo de renovar, cara, de buscar um jogador desse, exatamente porque ele é reserva, não vai demandar um mega contrato pra você, e você tem um jogador que teve muita experiência de jogo, não teve problema de lesão, então você tem um jogador que passou por uma linha ofensiva sólida, experimentado nessa linha sólida, e que você pode ainda trabalhar por alguns anos, e trabalhou com uma comissão técnica boa, como foi a de Mike Munchak. Então
eu ligaria para Finney. Então eu acho que o Steelers deixa ele testar o mercado, mas ele não volta. Algum time paga um pouco a mais do que Pittsburgh está pretendendo. Eu não duvidaria, Danilo. É aquela coisa, a gente vai ficar monitorando, mas a gente vai ter um limite salarial que a gente vai ter pro Finney. Se alguém superar esse limite, eu não vejo os Steelers fazendo esforço para igualar a oferta ou alguma coisa do gênero. Eu acho que a gente vai ficar adstrito àquele limite e caso ele receba uma proposta maior, ótimo para ele. A gente vai ter que se virar e olhar para o futuro sem o BJ Finney. Isso é lista de agentes livres restritos, ou seja, que o Steelers pode colocar uma tag prioritária. Se algum time fechar e o Steelers não quiser igualar, você ganha o valor da suposta tenda, você ganha uma escolha de draft por ele, ou seja, é bem difícil que outro time venha contratar dependendo do preço que você coloque. Então, esses jogadores aqui eu tenho certeza que o Steelers renova. Mike Hilton, Matt Feiler, os dois estão nessa situação. Matt Feiler tem 28 anos, jogou a última temporada basicamente inteira como right tackle e um jogo ainda como left guard. Pode ser uma experiência que o Steelers tente na próxima temporada. Mike Hilton está na rotação de defesa e ainda segue como um jogador barato, não tem por que não trazer de volta. Zach Banner, o Steelers traz de volta com tranquilidade, é o ídolo cult da torcida, não tem por que questionar. Jordan Dangerfield, LT Walton, você deixa eles irem buscar a vida deles, porque em algum momento o Steelers liga para eles e eles voltam. E são esses os nossos free agents restritos. Não tem dúvida nenhuma de que isso é o que vai acontecer, né? Sim, porém, o Mike Hilton em específico é uma situação a se monitorar, que o Hilton, ano passado, já ameaçou fazer um holdout se não ganhasse o contrato. Ele meio que fez aquela brincadeira séria, falando que não ia se apresentar e tudo mais, mas se apresentou no final das contas. Talvez esse ano ele venha ter uma posição um pouco mais enérgica, né, diante do cenário, ainda mais vendo o níquel cornerback ganhando bem pela liga. Então ele, como um dos melhores na NFL, vai querer, justamente, de forma bem justa, receber o seu valor. Então, o Steelers obviamente vai, de acordo com a legalidade da NFL, trazer o jogador, botar a tender, botar lá um valor bem baixo por ele, mas aí depois vai ter que ver como é que fica essa situação. Concordo. O Hilton é um cara que tem jogado muito bem nas últimas temporadas. Ele é um cara que a gente precisa manter para 2020. É também um cara que está merecendo um contrato novo, um contrato melhor, mas se a gente tem a opção de ficar com ele por um preço talvez menor do que a gente conseguiria em outra situação, em outra hipótese, a gente tem que aproveitar. Então, ninguém sabe o que ele vai fazer, se ele vai se apresentar ou não vai, mas com certeza os Steelers vão sim botar uma tenda e siga lá a pelota. Isso aí eu não tenho dúvida não. Também em relação ao Feiler, eu acho que o Feiler é também uma renovação que a gente tem que fazer, a gente tem que manter ele para 2020. O cara que foi titular da linha ofensiva, que pode jogar de guarda se for necessário, a gente não pode perder, sinceramente, eu acho que isso aí é muito importante, ainda mais com a situação de guarda que a gente vai ter, né, também não querendo me adiantar muito, eu acho que a manutenção dele é de suma importância, e o Zach Banner vai ser barato, então ele continua também. Muito bem, então essa é a nossa situação de free agents. Todos esses jogadores vão demandar algum dinheiro novo para os Steelers. Se algum deles for embora, os Steelers não economiza absolutamente nada, porque eles já não contam contra o cap para a nossa equipe. Já os próximos jogadores que a gente vai mencionar aqui são uma lista de jogadores que estão sob contrato com os Steelers, mas se você comparar produção e valor do jogador, pode ser que o Steelers opte por deixar sair, tanto para economia quanto para simplesmente ter um upgrade. E a gente já começa essa lista com um jogador pesado chamado Ramon Foster. Ele vai passar para 34 anos de idade, acho que já completou inclusive 34 anos de idade. Tá saindo de uma temporada abaixo da média, de acordo com algumas avaliações. E se você corta nesse momento Ramon Foster, onde é que está o nosso simulador aqui, você vai economizar 4 milhões para os Steelers. Ele está pesando quase 5,6 milhões. Se você corta, esse valor vai embora, fica 1 milhão e 1,6 em dinheiro morto, ou seja, você economiza 4 milhões.
é uma das decisões mais pesadas dos Steelers nessa off-season, talvez porque é um jogador de fidelidade absoluta. Você sabe que em linha ofensiva não se costuma mexer muito, e o ideal seria Foster continuar nos Steelers até se aposentar. Mas você também precisa abrir dinheiro para algumas negociações. E aí, qual é a decisão com o Ramon Foster, Germano? Olha, decisão pesada, em minha opinião, apenas no âmbito emocional. Porque no âmbito racional não tem o que fazer. É no-brainer, é cortar. Um cara de 34 anos, um cara que realmente é titular da linha, mas que todos sabemos que é o, digamos assim, o elo fraco de uma boa unidade. É um cara que a gente consegue trocar, ou melhor, a gente consegue botar alguém no lugar dele. E eu acredito que o nível não vai cair tanto. Talvez até nem caia, sinceramente. Então, pra gente poder salvar 4 milhões em um time que tá numa situação tão ruim de cap, pra mim é no-brainer. O Foster, infelizmente, não fica pro ano que vem. E ele mesmo disse, quando acabou a temporada, depois do último jogo contra os Ravens, ele mesmo falou até no vestiário que se fossem pra cortá-lo, ele gostaria que avisassem logo a ele, pra ele poder se preparar e se organizar. Até porque ele sabe que a possibilidade é bem real. Eu concordo com os amigos da mesa. Eu ia comentar justamente isso que o Germano acabou de falar, com as declarações que ele deu ao final da temporada. Ele já tá vindo o corte, vindo a galope na direção dele e só quer que o Steelers informe logo para ele decidir a vida dele. E é importante ressaltar que o Foster é um dos principais representantes na Associação dos Jogadores. Em ano de CBA ele vai estar muito envolvido em negociações junto à liga também, então vai ser uma off-season bem turbulenta para o nosso velho Ramon, mas da nossa parte eu cortaria, infelizmente, com muita dor no coração. Muito obrigado pelos serviços prestados, merece toda a festa do mundo quando for embora, mas sucesso. Acho que a gente já tem jogadores hoje que podem vir a substituir Ramon Foster, e se não tiver, é aquele velho ditado que já falamos em outros episódios de podcasts, copiando de outras pessoas, que guarde e você acha até na fila do Walmart. Então, siga lá a pelota. Qualquer coisa tem um draft aí. Inclusive, Ricardo, tem uma situação bem interessante, já que você falou da CBA, que é o seguinte: como a gente vai para o último ano, antes da negociação, os times estão proibidos de fazer algumas coisas. E duas delas nos impactam profundamente. Em questão de cap, em questão de reestruturação. A primeira é uma tal de regra dos 30%. O que é isso? Os times, eles podem até reestruturar contratos, só que esses contratos, o cap hit desses jogadores, eles não podem ter um aumento superior a 30% de um ano para o outro. O que isso quer dizer? Por exemplo, se o seu cap hit for de 5 milhões em 2020, em 2021 ele vai poder ser no máximo de 6 milhões e 500 mil. Ele não pode pular de 5 milhões para 8 milhões, um exemplo, porque supera 30%. Por aí vai. Em 2022, no caso, ele poderia ser no máximo de... Em 2022, poderia ser até no máximo de 8 milhões. Então, tem essa preocupação. E a principal questão da CBA, de ser o último ano antes da CBA, é de que os times não podem designar um corte de jogador para ser pós 1º de junho. O que isso quer dizer? As equipes não podem dividir o dead money dele em 2 anos, como era feito anteriormente. Agora, nesse ano, se a gente quiser cortar, todo o dead money vai ter que ser encarado pela equipe durante o ano de 2020. Não vai poder ser metade de 2020 e metade de 2021. O que deixa a situação do Foster, por exemplo, ainda pior, porque realmente não tem muita escapatória, não tem muito o que fazer. Bom, um outro jogador que levanta algumas perguntas é um companheiro de linha ofensiva de Ramon Foster chamado Alejandro Villanueva. Ele vai para o último ano do contrato agora em 2020. Se o Steelers cortar o jogador, economiza 5 milhões, porém você vai ter o ônus. Você vai ter que ter um novo left tackle num ano que o Ben Roethlisberger está saindo de uma lesão. Villanueva é um dos jogadores mais queridos do time e da torcida, até de qualquer ala da torcida que você perguntar. Villanueva tem toda aquela questão de ser um ex-militar, então levanta muito a bandeira do patriotismo perante os americanos. Então, Villanueva tem essa questão aí. É mais provável
que o Steelers dê um novo contrato para Villanueva nessa temporada ou que ele seja cortado? Nem passou pela minha cabeça a possibilidade de Villanueva ser cortado. Não tem a mínima possibilidade disso acontecer e eu falo com bastante segurança. Concordo. Não tem como cortar o Villanueva, um jogador importantíssimo para a linha ofensiva, para o Big Ben, que vai voltar de lesão, como você bem falou, Danilo. Então, mesmo a gente, entre aspas, salvando 5 milhões, é uma coisa que não pode acontecer. Exatamente o que eu esperava de vocês. Mas vocês acham que ele leva um novo contrato nessa off-season? Não, acho que não. O do Villanueva, convenhamos, já é muito bom. E quando a gente se compara pela liga e pela produção dele. Então, acho que se a gente for mexer, a gente pode aumentar um pouco mais sem necessidade. A gente não tem nem como fazer isso. É a impossibilidade real de fazermos isso, porque a gente não tem cap. Mesmo que quiséssemos, ia ser assim, um malabarismo muito grande. Eu acho que basicamente é impossível. Exato, eu também acho completamente impossível. Muito bem, ainda falando de ataque, outra decisão muito interessante dos Steelers, o tight end Vance McDonald. Se você comparar o 2018, que foi muito bom do jogador, com o 2019, você vai ver que foram uma queda de 610 jardas para 273, jardas por recepção de 12.2 para 7.2, muitos problemas com lesão nessa temporada e o Steelers economiza 5.6 milhões ao cortar esse jogador. Porém, se você corta o seu tight end titular, como o Steelers não tem um jogador pronto para assumir a posição, se torna imediatamente essa uma grande necessidade. Qual é a decisão a tomar com o Vance McDonald? É o mesmo respeito que eu tenho pelo Raymond Foster, eu tenho pelo Vance McDonald. Obrigado pelos serviços prestados, mas eu cortaria. O jogador, eu sei que a gente vai ficar um pouco desguarnecido na posição de saída, mas eu acredito que a gente consiga encontrar alguma opção mais em conta no mercado ou até via draft. Então, acho que vai ser uma decisão fácil, inclusive, não trazer o McDonald de volta. E me dói, o McDonald é um jogador com muita cara de Steelers. E ele, nos últimos 2 anos, ele teve certo sucesso. Não, obviamente, não 2019, mas nos anos anteriores. Com Pittsburgh, com Big Ben, foi um alvo que o nosso quarterback gostava bastante. Boa sorte, o McDonald vai chegar na casa dos 30 anos, tem problema com lesão e tudo mais. Que fique bem, encontre o seu caminho pela liga, não será com o Steelers. Faço das palavras de Ricardo as minhas. Gostaria bastante que o McDonald voltasse, mas diante das questões financeiras, do cap hit que ele vai ter, realmente não tem condição. Vai ficar para sempre na memória. Realmente jogou bem aqui. Veio logo após a saída do Heath Miller, que é um ídolo nosso, e não deixou a desejar, tá? Foi um cara que realmente se dedicou, um cara que tinha raça, um cara que, assim, não como a gente costuma falar no mundo do futebol, não tirava o pé de dividida, enfim, e para sempre deixará na minha memória aquele touchdown espetacular onde ele destruiu o Chris Conte naquele braço de ferro. É maravilhoso. Então, desejo felicidades e boa sorte ao McDonald, porque em 2020, muito provavelmente, ele também não continuará em Pittsburgh. Excelente, eu também acho um ótimo candidato a corte, Vance McDonald. Na lista dos jogadores grandes candidatos a corte, tem 3 jogadores que são muito fáceis. Eu vou colocar 4, na verdade, que são muito fáceis. O primeiro é Anthony Chickillo. Isso já nos dá... Eu vou colocar, inclusive, todos juntos. Não, Anthony Chickillo salva 5 milhões contra o cap, se for cortado, e você pode tirar a produção dele do Ola ou do Tzai Skipper. O próximo é Mark Barron, que economiza mais 5,25 milhões ao ser cortado. E aí você não só pode, como deve aumentar a utilização de Devin Bush nessa posição. O terceiro jogador é Dan McCullers, que o Steelers economiza 1,5 milhão ao cortar. O Steelers está contando moedinha, precisa contar com todo o dinheiro que aparecer. E se ele corta Jordan Berry, economiza mais 1,8 milhões de um jogador completamente irregular. Algum desses vocês têm a coragem de dizer que gostaria de ficar? 2 coisas. Eu não sei como o Steelers ainda não tomou decisão, hoje, dia 14 de janeiro, de não cortar Chickillo, Berry, Barron. Não sei, tá demorando. E sobre o menino do Germano, McCullers, eu não sei, eu
Eu não dou certeza que ele vai ser cortado, não. Acho que ele ainda vai voltar, pelo menos para off-season, e vai estar aqui conosco. Ele é da mesma ladainha do Jordan Dangerfield, nunca vão embora. Sempre estão por aqui. Faz uns 3 anos que a gente fala que o McCullers vai ser cortado e o McCullers sempre está por aqui. Eu não acho que vai ser esse ano. Bom, quanto a esses 4, o Barron e o Tiquilo têm que realmente ir embora. Eles vão economizar mais de 10 bilhões caso sejam cortados, e simplesmente o que eles entregam pra gente em campo não é suficiente para mantê-los no elenco para 2020. Pelo menos não nesses valores, né? E quanto ao Barry e ao McCullers, eu fico mais com o pé atrás. Eu, Germano, cortaria ambos, tá? Cortaria ambos. Porém, a gente sabe que a posição de punter para os Steelers é uma coisa que não costuma ter muita mudança. Pelo menos não no tempo que o Barry esteve aqui. A gente sempre traz alguém para batalhar com ele na pré-temporada, mas ele nunca perde, ele sempre ganha por alguma razão. O nosso maravilhoso punter bipolar. Então eu ficaria surpreso se o Barry fosse cortado por essas razões, porque a gente não teria basicamente nenhum plano B em relação a ele, pelo menos eu imagino que não exista. E quanto ao meu garoto, ao The McCullers, cara, eu também cortaria, mas eu acho que dentre esses 4, quem tem a menor chance de ser cortado, talvez seja o McCullers, e vou explicar por quê. Na verdade, tudo vai depender do que a gente fizer na Free Agency, se a gente renovar ou não com o Javon Hargrave. Eu acho que se a gente renova com o Hargrave, o McCullers tem uma grande chance de ser cortado, mas caso a gente não renove com o Hargrave, o McCullers deve ficar, porque basicamente a gente ficaria sem ninguém na posição de DT, entendeu? A gente ficaria sem nenhum jogador da posição em si. Claro que outros jogadores podem, em uma oportunidade ou outra, atuar naquela posição ali. O Alualo, o Tuitt, o próprio Cameron Hayward podem atuar de DT, como atuam muitas vezes em sub-package, mas eu acho que a equipe não iria ao extremo de cortar, ou melhor, de cortar não, né? De não renovar com nenhum dos 2 jogadores da posição da temporada anterior. Então, caso a gente não renove com o Hargrave, eu acho que o McCullers vai acabar ficando, mas também, sinceramente, assim, o que a gente salvaria, que no caso do McCullers é 1,5 milhão, e no caso do Barry, que é 1,8 milhão, também não é o fim do mundo, tá? Os outros jogadores é que realmente precisam ser cortados caso a gente queira ter uma situação melhor de cap para a próxima temporada. Vamos lá, então no nosso exercício a gente cortou Mark Barron, Vince McDonald, Anthony Chickillo, Ramon Foster, onde é que tá o outro aqui? Jordan Barry e Dan McCullers. Se a gente cortar esses 6 jogadores, são 23,2 milhões em economia de salary cap. Danilo, faz uma previsão também, por favor, não cortando o McCullers e o Barry, pra gente ter ideia de como é que fica. Tá, McCullers fica... Onde é que tá Jordan Barry? Pronto, são 19 milhões economizados, se não cortar esses 2. Ramon Foster economiza 4 milhões, Mark Barron 5,25 milhões, Vince McDonald 5,7 milhões e Chickillo 5 milhões batido. Perfeito. Então, esses são grandes candidatos. Tem 2 jogadores que o Steelers pode observar para dar uma extensão contratual e aí talvez deixar mais maleável, só que o outro acaba custando muito. Eu duvido que depois dessa temporada com lesão, o Steelers queira dar uma extensão de contrato a Juju Smith-Schuster. Acho que é melhor esperar mais um ano. Vocês acham melhor esperar mais um ano e ver se vale a renovação em 2021? Eu acho que nessa situação, até mesmo o próprio jogador não vai querer. Eu tenho certeza que ele não aceitaria uma extensão de contrato agora, porque ele teve uma temporada bastante ruim. Então eu tenho certeza que ele vai esperar pela próxima temporada para ter mais uma temporada com o Big Ben lançando bola e aí sim começar a negociar. Eu acho que até o próprio jogador não aceitaria. Ao contrário de outros anos, onde faria sentido a gente renovar com algum jovem para abrir mais espaço no cap no longo prazo, eu não vejo ninguém no Steelers hoje que a gente possa fazer algum negócio como esse. Ou são rookies cujo valor já tá muito baixo, assim, se você fizer qualquer tipo de negociação, você vai aumentar o valor sem a menor necessidade nenhuma nesse momento, ou são jogadores veteranos que também não fazem muito sentido você renovar agora. Hayward, Tuitt, Joe Hayden, enfim, são jogadores com uma certa idade que, principalmente o Hayward e o Hayden, que a gente tem que acompanhar ano a ano. Então eu não mexeria
em contrato de absolutamente ninguém, entre veteranos e jovens jogadores. Acho que seria caçar problema. Muito bem, isso já resume, porque o outro jogador era exatamente... Você poderia citar exatamente Cam Hayward e fazer uma antecipação de uma extensão do contrato do TJ Watt, mas eu acho que você resumiu perfeitamente, Ricardo. Não é ideal o momento para tocar nesses contratos. Muito bem, então com um corte para lá, renovação para cá, deixa ir embora tenta renovar com o outro. O time, obviamente, fica com algumas posições de necessidade, e não só para draft, como para free agency também. O que é que vocês julgam como os grandes problemas que a gente precisa abordar nessa off-season como um todo? Essa vai ser uma das off-seasons para os Steelers em termos de need, em termos de necessidade, que eu diria das mais interessantes que vamos acompanhar nos últimos 10 anos. E eu não falo porque a gente não tem uma pick de primeira rodada, porque, como a gente já comentou no programa Safety, seria uma necessidade tremenda, que o Sean Davis não deu certo, e o Terrell Edmonds é uma trepécia, uma derrota. Então a gente garante uma escolha de primeira rodada pelo Minka Fitzpatrick. A gente tem outros buracos ainda no time que provavelmente a gente precisa tapar. E eu vou citar um no ataque e um na defesa. Na verdade, defesa não. Eu vou pular a defesa. A defesa razoavelmente me deixa tranquilo que a gente vai estar com a mesma base, salvo o Dupree, que a gente já comentou, para o ano que vem. Então vou levar em consideração que a gente conseguiu manter o Dupree. São duas posições no ataque que me preocupam. A primeira é a de tight end, e eu vou dizer por quê. Eu já falei em programas anteriores o ditado, a máxima que existe na NFL, que o melhor amigo de um quarterback rookie, de um quarterback jovem, é o seu tight end. E a gente viu nessa temporada que a gente não pôde, infelizmente, contar com os nossos, com o Mason Rudolph, com o Duck Rodgers em campo. A gente não soube aproveitar muito bem do Vince McDonald, e ele vai embora. Vai ficar com o Nick Vannett, tá em 2 no máximo. Então eu ficaria preocupado em olhar com atenção o mercado de tight end, ainda mais levando em consideração o histórico que o Colbert tem indo no mercado. Quem não lembra a contratação do Ladarius Green alguns anos atrás, tudo para ser muito boa, e o Ladarius Green não conseguiu se manter saudável e foi se aposentar nesses problemas de concussão. E outra posição que a gente está vendo no draft, está levantando, sempre levanta polêmica, principalmente em janeiro, porque a gente vê, geralmente são times que têm sucesso no jogo terrestre, é um depth de running back. Eu gosto muito do James Conner, mas a gente viu os problemas de saúde dele, infelizmente mesmo, desde sempre, e os problemas com fumbles que o Conner tem, que custou jogos já pra gente. Então, o Conner sai bem desprestigiado, infelizmente, da temporada, e eu veria com muito carinho alguém na posição, algum running back, no segundo dia de draft mesmo, onde a gente tivesse nossa primeira escolha. Novamente, a gente está vendo em janeiro os times que estão aqui têm sucesso, estão conseguindo basicamente correr com a bola. Então, eu diria que essas duas posições são uma das principais needs. E só fazer um breve comentário sobre a posição do wide receiver, que eu sei que tem muita gente que quer o wide receiver, e eu sei que é uma classe muito boa no draft de 2020. Eu acho que a gente deve aproveitar alguém, mas eu, ao mesmo tempo, sinto que o nosso corpo de wide receivers com o Big Ben tem tudo para aumentar o nível naturalmente na próxima temporada. Então, por isso que eu não fico tão preocupado como com tight end e running back. Concordo totalmente com você, Ricardo, que a posição de tight end é a nossa principal necessidade até o momento para o draft de 2020. É um pouco complicado a gente comentar isso agora, porque a gente não sabe o que a equipe vai fazer na free agency, a gente não sabe o que a equipe vai fazer em termos de renovação, mas no momento, realmente, a posição de tight end é a principal need. Eu já dei uma olhada na classe de tight ends desse draft. A classe, no início, não me agradou muito, mas depois foi melhorando no meu conceito, tá? Eu acho que tem bons nomes ali para o segundo dia, que a gente talvez consiga pegar, e acredito que
que, do jeito que tá, a nossa escolha de segunda rodada será realmente um tight end. É aquela coisa, esse ano é atípico porque a gente tem poucas escolhas, tá? Nos 3 primeiros dias, ou melhor, nos 2 primeiros dias, é apenas a escolha de segunda rodada e muito provavelmente uma compensatória de terceira, no final da terceira pelo Bell. Então a gente só teria 2 escolhas, o que não é muito comum pra gente, quando a gente geralmente tem as 4. Então é uma situação um pouco diferente. E, ao mesmo tempo, o time não tem muita need, na minha opinião. Não tem muita need alta. Tight end, indubitavelmente, é a primeira, tá na primeira colocação até o momento. Mas depois disso, fica difícil até mesmo da gente elencar quais seriam as outras, na minha opinião. Por exemplo, eu vejo que a segunda principal need do time ou vai ser um edge, se a gente não renovar com o Dupree, ou vai ser um defensive tackle, caso a gente não renove com o Hargrave. Vai ser uma das duas. Então, a segunda pra mim é isso. Inclusive, não olhei a classe de defensive tackles ainda. A de edge, eu já dei uma olhada, não me agrada muito. Tem nomes bons no topo, mas tirando esses, eu não vejo muito mais nomes interessantes pra gente. E após isso, aí, cara, eu junto no mesmo balaio OL, tá? No caso, provavelmente um guard, ou até mesmo um tackle, dependendo do que a equipe pense pro próximo ano, porque a gente sabe que o Matt Feiler pode jogar de guard, como ele jogou no jogo contra o Los Angeles Rams, e que no caso, o Chuck Okorafor, que foi a escolha terceira rodada, ele foi para a posição de right tackle, o Feiler pode desempenhar essa função, então assim, a equipe talvez possa ter isso em mente, e talvez escolher um tackle para ficar na posição de right tackle e mandar o Feiler para o meio, ou escolher mesmo um guard e manter o Feiler na posição que ele ficou mais acostumado a jogar nessa temporada. E além dessa posição de OL, que eu juntei essas duas questões que podem ser, que a equipe pode se interessar, para mim também tá junto o running back, pelo que o Ricardo falou, pelo fato do Conner ser de vidro, ter muitas lesões, e também em 2020 ser o último ano de contrato de calouro dele, e também inside linebacker, porque imaginando o corte do Barron, talvez a equipe queira trazer mais alguém, mais um jogador novo ali pro mix, apesar de que inside linebacker eu acho que é um pouco mais difícil, acho que a gente vai novamente procurar no mercado um nome mais experiente, um nome barato para participar da rotação, mas enfim, se eu tivesse que elencar as needs, atualmente seria tight end número 1, OLB/DT número 2, OL sendo guard ou tackle e número 3 / running back, dependendo da situação. Inclusive a classe de running backs também é muito boa no topo, tem nomes bastante interessantes e talvez, apesar de eu achar difícil, talvez seja a nossa escolha de segunda rodada, ou melhor, possa ser a nossa escolha de segunda rodada. Eu gosto da ideia de é claro, eu também concordo que tight end é uma posição muito alta que a gente precisa, justamente porque a gente está perdendo o número 1, Vance McDonald. E quando eu digo a gente está perdendo, é pela nossa visão do que deve acontecer com os Steelers. Mas eu adoraria que Big Ben tivesse um running back amigo como ele tinha em Le'Veon Bell de novo. E pelo motivo de lesão, eu não vejo James Conner como esse jogador. Se você conseguisse colocar Conner como o segundo running back desse roster, ou você conseguir estabelecer uma disputa pela posição, eu veria com excelentes olhos isso. Ainda mais, como o Germano disse, uma classe que tem tanto running back estrela de college, claro, não necessariamente traduz para a NFL, mas tem muito running back estrela. Só de elegível para o primeiro round tem 3 jogadores que dá tranquilamente para pegar, para quem tem escolha do primeiro round, claro. E dificilmente alguém vai reclamar se você selecionar esses jogadores. Para o segundo dia tem jogador também muito bom disponível. Para o terceiro dia tem muito jogador disponível. Todos estrelas dos seus times no college. Normalmente investimento alto em running back é meio mal visto, porque running back é uma posição hoje descartável, o jogador se lesiona muito, o time deixa de depender dele rapidamente, você consegue achar jogador lá embaixo, etc, etc. Mas nessa situação específica que o Steelers se encontra, em que você já tem uma linha ofensiva bem montada, talhada para botar o time para correr, você tem um quarterback que, se você puder diminuir um pouquinho a carga de trabalho que ele vai ter na temporada, excelente. Então eu veria com muitos bons olhos adicionar um running back estrela aqui. Na semana passada eu fui até dar uma olhada na lista de free agents, muito mais do que na lista na classe do draft, porque eu imagino que o Steelers vai precisar. O Steelers tem pouca escolha de draft, isso é um fato, mas eu imagino que eles vão precisar repor muito jogador barato. Então eu fui observando com jogadores
jovens e que não foram grandes estrelas das suas franquias. É uma alternativa que o Steelers, por exemplo, fez com o Nick Vannett, fez com o próprio Minkah Fitzpatrick, apesar dele ter sido, a gente precisa falar isso, #caro. Então, jogadores mais jovens e tal. Eu cheguei a observar 4 posições que o Steelers poderia ir para free agency. A própria posição de tight end tem jogador disponível. Defensive tackle, provavelmente vai descer uma casinha em relação a Hargrave, mas dá para equilibrar a produção entre jogadores contratados e a volta do próprio Stephen Tuitt. Safety, não porque seja uma grande necessidade de buraco de elenco, mas porque você pode fazer um upgrade. E a última é inside linebacker, porque essa não é uma posição cara na free agency. Então eu acho que de free agency você pode ir para esse lado. Guard é difícil de achar em free agency, então essa eu levaria pro draft. Running back free agent, os Steelers têm péssimas experiências recentes, e running back se quebra rápido, é difícil você achar um encaixe para esse time. Então, tight end, safety, inside linebacker e defensive tackle eu investiria na free agency. As outras posições, running back, guard, até um pouco mais para edge eu investiria, porque faz muito tempo que eu quero uma rotação de pass rushers no Steelers. Você estava usando, você usou extremamente bem TJ Watt e Bud Dupree, mas por que os Steelers não tem um terceiro jogador aparecendo? Porque esse jogador é Anthony Ticklo a essa altura do campeonato. Por que quando você tinha jogo decisivo você não deu oportunidade para Ola, você não deu oportunidade para Tuzai Skipper? Deixa o cara sentir como é o jogo na NFL, deixa ele aparecer, mas não, você mantém os jogadores lá em campo a todo custo. Então eu queria muito que, em termos de draft, o Steelers fosse de running back, tight end, edge, e aí você deixa lá para baixo para ir atrás de um outro wide receiver, para ir mantendo essa rotação de jogadores baratos. E em termos de free agency, você vai para inside linebacker, tight end, defensive tackle, safety. Vamos lá, uma grande preocupação dos Steelers na temporada 2019 foi a comissão técnica. Os 3 coordenadores dos Steelers são bem criticados, e é uma expectativa grande da torcida se pode haver uma mudança, seja rebaixando a posição desses treinadores, seja demitindo mesmo e trazendo um novo, promovendo assistentes que já estão operando ali nas sombras. Vocês conseguem visualizar alguma mudança de comissão técnica? Só a comissão técnica, a gente tem muita expectativa de ver mudanças, mas se não aconteceu até agora, até o presente momento, no dia 14 de janeiro, que a gente está gravando, não aconteceu. Eu ficaria bem surpreso de ver alguma mudança chave, ou seja, a coordenação do ataque, na coordenação na defesa ou do special teams. O que a gente sabe que pode vir a acontecer é a contratação de um quarterback coach para ajudar o Randy Fichtner. E antes do programa começar, eu fui de curiosidade só dar uma olhada na comissão técnica do ataque, especificamente do ataque, e me chamou muita atenção de como é uma comissão inexperiente e como isso provavelmente deve ter pesado bastante nessa temporada. A gente tem o Randy Fichtner como nome principal, tem uma experiência, isso eu vou levar em consideração apenas o tempo de NFL. O Randy Fichtner tem 10 anos na NFL, o Ed Faulkner, que é o running back coach, ele tem 1 ano, foi o primeiro ano dele como técnico na liga principal. A gente tem o James Daniel, que é o tight end coach, esse aí um pouco mais, de fato, um pouco mais experiente. É o mais experiente, que tem 27 anos na NFL, porém apenas em posições técnicas, não estratégicas, sempre como tight end coach ou OL coach. E a gente tem o Matt Sainz, que foi quem assumiu minha posição de quarterback coach nessa temporada, e foi o primeiro ano dele em nível profissional, trabalhando na NFL. É um cara que realmente acabou de se formar na faculdade e foi trabalhar no Steelers como assistente e acabou tendo esse papel com os quarterbacks. E o Blaine Stewart, que meio que assumiu, junto com o Ray Sherman, a posição de wide receiver coach, só tem 1 ano na NFL. Então, acho que a gente precisa ter o nome mais experiente, porque a gente tá vendo todos esses nomes aí que eu falei. O Big Ben hoje seria o segundo nome mais experiente do ataque do Steelers, só atrás do James Daniel. E, novamente, o James Daniel não tem uma posição muito estratégica na liga. Eu, sinceramente, queria muito ver uma figura sênior no ataque, isso é o que a gente já vem falando há alguns programas, e eu sigo na expectativa, sinceramente, de ver um nome como o Jim Caldwell, possivelmente,
presidente. É o nome que mais me agrada nesse meio. Porém, nas últimas semanas, com o mercado meio que se aquecendo de ataque, tem o John Kitna, lendário quarterback, e que fez um bom trabalho com o Dallas Cowboys, com o Dak Prescott nessa última temporada, e o Joe DeFilippo, que saiu do Jaguars, que também pode vir a ser um assistente no ataque. Não sei, vamos ver. Eu queria ter um nome um pouco mais firme na comissão técnica, sobretudo no ataque. Seria basicamente a única mudança, infelizmente, a única mudança que a gente deve ver na comissão para essa temporada. No caso, o Keith Butler tá... Eu não sei se 2020 vai ser o último ano de contrato dele ou se foi essa temporada. Tu sabe, Ricardo? Eu realmente não tenho certeza. Ele foi contrato de técnico, é o que a gente não tem muita visibilidade. Geralmente a gente olha isso em eventuais entrevistas, e ano passado, quando o Keith Butler estava muito pressionado na off-season, foi dito que ele teria mais um ano de contrato. Então, teoricamente, ele tem contrato até o final até o final de 2019-2020. Até que ponto vai esse contrato, não sei. Se ele for renovado, a gente não vai saber, provavelmente. Já pode ter sido renovado e, sinceramente, não sei afirmar se o time tem a obrigação de divulgar em algum portal como é com os jogadores, se fazer alguma adição na comissão técnica. Então, assim, a gente sempre está no meio muito obscuro quando se trata de contratos no coaching staff. Então, até onde a gente sabe, sim, o contrato que o Buffalo foi até agora, final da temporada 2019. Se já venceu, se já renovou, não sei. Muito bem. Para arredondar esse programa, a gente pediu perguntas da audiência, tá, sobre o que eles esperam do futuro dos Steelers, o que eles gostariam de saber, e vamos a elas. Olha só, o Casale só também espera um novo coordenador ofensivo, mas aí é chovendo molhado, a gente sabe a dificuldade que é tirar o Randy Fitchner desse posto. Guilherme Maciel, eu acho que o Pounce errou muitos snaps esse ano, treino resolve isso, é declínio. O que é que vocês acham em relação a Pounce para 2019 e para 2020? Acho que se resolve. Assim, o Pounce sempre teve esse problema de snap, não é uma coisa nova. Talvez nessa temporada tenha ficado mais em evidência por não ser o Big Ben, por ser Mason Rudolph, Devlin Rodgers, pela situação da equipe, mas é uma coisa que ele sempre teve esse problema, tá? Ele sempre teve alguns snaps durante a temporada que realmente acabaram prejudicando o time. Não acho que seja algo de extrema importância, é algo que ele pode melhorar sim, mas sinceramente eu não me preocuparia muito com isso não. Tô complementando também não, e eu vou seguir a mesma linha de Germano. Acho que isso ficou mais perceptível nessa temporada porque não tinha o Big Ben. Até o Tony falou que a gente talvez não percebesse tanto isso porque o Big Ben salvava o rabo, literalmente o rabo do Pounce. Então é isso. Tem algumas perguntas que a gente já endereçou durante esse programa. Felipe Salchuk, qual jogador endereçar na segunda rodada de draft? Qual jogador prioridade de renovação? Isso é tight end, running back, edge e Bud Dupree, são as respostas. Alexandre Dinés, qual posição o time pode endereçar na free agency? A gente mencionou algumas posições disponíveis. Expectativa de mudança no elenco para abrir espaço no cap também foi um tópico bem discutido nesse programa. Cássio AR, essa é uma pergunta bem polêmica perante a torcida. Vocês acham que o Steelers deve investir em um quarterback backup para 2020? Não! Sim! Sim! Nossa senhora, estou surpreso. Sim. Você acha, Ricardo? Sim, acho que sim. Agora um backup experiente, não um rookie. Eu não acho que a gente deva nem olhar para quarterback no draft. Nunca. A gente tem que ver algum nome experiente no mercado. Que, sinceramente, no pior das hipóteses, eu posso estar falando isso de uma maneira bem inocente. Mas o pior das hipóteses que a gente vai ter é um cara fora Big Ben com experiência na sala de quarterbacks, algo que a gente não tinha nessa temporada. Então a gente olha na NFL, o Eagles, o interminável Josh McCown, o Matt Moore. É um nome que está à disposição do mercado e uma tendência na liga, isso eu quero falar, entendeu? É algo, não estou falando especificamente dele, mas só que é algo que
os times da NFL, de forma geral, gostam. E eu entendo o raciocínio por trás. Por muitos anos, o Steelers manteve Charlie Batch, depois foi atrás do Bruce Gradkowski, teve o Byron Leftwich, todos os quarterbacks com experiência para ser backup do Big Ben. A gente foi ver um novo quarterback sendo backup do Josh Dobbs e o Mason Rudolph, e veio a calhar de ter o Duck Hodges aqui conosco. Então, acho que vale sim a gente ter essa mistura, ter um cara novo, o Mason Rudolph deve se manter, como se eles levam 3 quarterbacks, e um cara mais sênior, um cara mais experiente, junto ao Big Ben. Interessante, eu particularmente gosto da ideia de ter um veterano. Eu acho que você tira um pouco da pressão do Rudolph, você coloca mais um professor ali com ele, pelo menos. Você bota um cara para brigar com ele, para ele não ter a garantia de que ele vai ser o quarterback número 2. Não vejo grandes problemas não, e não é um jogador que demanda muito dinheiro. Olha, eu entendo a posição de vocês, eu realmente consigo entender o raciocínio, mas eu discordo com total respeito. Eu não acho que a gente deve investir em um quarterback backup para a próxima temporada pelo seguinte: na minha opinião, se o Big Ben machucar, cara, é tanque, não tem o que fazer. Eu não vejo qual é a necessidade e principalmente no que um quarterback reserva mais experiente traria para a equipe. Porque para mim não adianta ter outra temporada 8-8 se o Big Ben se machucar. Se o Big Ben se machucar, para mim é tanque, porque aí sim a gente vai ter escolha de primeira rodada, uma escolha talvez alta, e aí sim a gente pode buscar o quarterback do futuro, já que o Mason Rudolph nessa temporada não demonstrou ser esse jogador. Então para mim é tudo ou nada. Big Ben ficar saudável, ótimo, a gente vai disputar playoff, disputar coisas maiores. Agora, se ele não jogar bem ou se ele se machucar de novo, aí é olho no futuro, e um quarterback backup, um quarterback reserva mais experiente, na minha opinião, não vai ter serventia quase que nenhuma. Interessante. Já o Vitor Tucci pergunta justamente sobre o nosso titular. O que é que vocês esperam de Big Ben na próxima temporada? Ele aponta, inclusive, o declínio da geração dele, né? Philip Rivers já está com um grande questionamento se renova com o Chargers, ele é um free agent agora. Eli Manning já está na rabeira, assim, talvez se aposente depois dessa temporada, também é um free agent. O que é que vocês esperam desses caras? Imaginem, inclusive, um vestiário com Ben Roethlisberger e Eli Manning ou Philip Rivers, por exemplo. Sinceramente, espero do Big Ben que ele volte exatamente onde ele estava. Eu não me preocupo, sendo bem honesto, e novamente eu posso estar sendo inocente, mas eu espero que o Big Ben venha manter o nível que ele teve em 2018. O Big Ben jogou bem em 2018, o problema foi que acabou forçando muitos passes, nunca ele lançou todos os passes e tudo mais. Eu não me preocupo, eu não entro muito nessa vibe, nesse time de que o Big Ben atrasa mais os Steelers do que ajuda, atrapalha mais do que ajuda. Eu nunca entro nesse bonde. Eu acho que o Big Ben ainda tem a contribuir, ele vai seguir até onde ele achar que dá. Não vai ser o Steelers que vai pôr um limite nele. Então, não espero nada, novamente, eu espero nada menos do que ele manter o nível de sempre com a gente. E sendo o time. Sem Big Ben a gente viu muito, muito fácil o que acontece. 5.000 jardas, 30 touchdowns e 10 interceptações. É basicamente isso que eu espero do Big Ben. Perfeito, Germano. Resposta de extrema elegância. Juliano pergunta quanto salary cap está disponível. 1 milhão, aliás, menos de 1 milhão se a gente considerar o aumento para 199 milhões e pouquinho. O que podemos fazer com esse espaço? Nada, Juliano. A gente vai precisar cortar jogadores se a gente quiser ter alguma coisa. O contrato do Camisa 84 ainda impacta no salary cap dos Steelers, mas não, né? Realmente não. Ele tá lascado em cap mesmo, não é por conta desse imbecil, não. São os outros contratos que estão influindo bastante. Luiz Jardim, Steelers deve ter mudanças na OL, que decepcionou em alguns aspectos na temporada. A gente mencionou aqui, a questão é Ramon Foster manter ou cortar, Matt Filer fica como right tackle, passa para guard, BJ Finney se você renova ou não. Esse é o tipo de mudança que o Steelers vai ter na OL. Mudanças mais profundas, tipo troca de treinador de OL, coisas assim, é meio difícil de imaginar. Gustavo pergunta sobre a permanência do Big Ben mesmo em declínio. A gente já discorda desde então, e ele sim
tem a confiança na staff ofensiva, ele tem a confiança da staff ofensiva, Gustavo, para ele resolver alguns problemas que possa ter de chamadas duvidosas. Não é à toa que o coordenador ofensivo do time é um amigão dele. Juninho Play Canadense pergunta... Que nome maravilhoso, Juninho Play Canadense, parabéns. Em que o time deve investir nesse draft? A gente respondeu essa pergunta. E qual a maior deficiência indo para o próximo ano? Também respondemos essa pergunta. Só uma pergunta que a gente, nesse momento, provavelmente não tem condições de responder sobre é a pergunta desse rapaz que está como 26-11, devido certamente à campanha do Boston Celtics na NBA. O que é que a gente acha do quarterback Anthony Gordon de WSU, que eu imagino que seja Washington State? É um bom nome para uma quarta ou quinta rodada, ou até terceira. Eu acho que ninguém ainda viu tape desse de quarterback nesse momento, né? Eu não sei nem quem é o cidadão, para ser muito sincero. E olha que eu já estou assistindo tape. Desconheço também, com todo respeito ao amigo ouvinte, não olhei, e todo o respeito a todos... Não vou falar isso não. Corta. Ok, tá cortado. Só é realmente Washington State, camisa 18 dos Cougars. Em 2019, 5.579 jardas, 48 touchdowns, 16 interceptações. Tá aí a gente jura, amigo 2611, que a gente convoca a nossa equipe de draft e um dia na temporada 2020 do Black Yellow, antes do draft, você terá essa resposta. Para fechar esse bloco de perguntas e respostas, a gente tem um subbloco especial que é a lista de perguntas de Diego Mateus. Muito obrigado, Diego. A gente sempre espera que vocês lotem a nossa caixa de entrada e você correspondeu perfeitamente à expectativa. Primeira pergunta: a divisão está começando a parecer uma divisão dominada pelos novatos? Ou seja, a gente tem Lamar Jackson comandando o Baltimore Ravens, Baker Mayfield comandando o Cleveland Browns e, salvo muita surpresa, Joe Burrow comandando o Cincinnati Bengals. É esse o caso? Ele pergunta se esse seria o ano de pensar num reserva jovem nesse draft. Não, muito cedo. Muito cedo pra gente fazer maiores afirmações a respeito disso. Eu sei que existe uma expectativa natural, são nomes badalados. Lamar Jackson, provável MVP, Baker Mayfield, primeira escolha de draft, Joe Burrow, provavelmente primeira escolha de draft também. Mas a gente só vai saber quando tiver todo mundo em campo. O Mayfield, sinceramente, tá com seus altos e baixos. O Joe Burrow, a gente não sabe como vai ser a transição para a NFL. O Lamar Jackson já se provou uma realidade. Enfim, eu lembro que quando começou essa temporada de 2019, foi dito que finalmente os 32 times da NFL têm seu quarterback titular. Mentira, né? A gente viu isso. Então, isso é oba-oba nosso, da torcida, da mídia, mas eu não entro muito nesse trem, não. Concordo, e inclusive, ano que vem, muito provavelmente, a EFC Norte vai ser comandada por 3 quarterbacks ganhadores do Heisman, que é o prêmio de melhor jogador universitário da temporada, que no caso, o Joe Burrow agora em 2019, o Lamar Jackson em 2018 e o Baker Mayfield em 2017, se eu não estou enganado. E o único que não foi vencedor do Heisman é o nosso queridíssimo Big Ben, que é 2 vezes campeão do Super Bowl. Então, realmente, a divisão está mudando o foco daqueles quarterbacks normais que a gente sempre via, que no caso o Big Ben continua, mas a gente não tem mais o Joe Flacco, não teremos mais, muito provavelmente, o Andy Dalton. E, enfim, a hidra de Cleveland, até o momento, parece que está acalmando, que o Mayfield vai ficar ali titular. Não jogou muito bem essa temporada, mas enfim. Então, realmente, o foco tá mudando para esses quarterbacks mais jovens, sim. Rapaz, eu vim até olhar o resultado do Heisman Trophy de 2003, que foi o último ano antes do Ben entrar pro draft, né? Jason White, quarterback de Oklahoma, foi o escolhido. O que aconteceu com o Jason White? Recebeu 5 votos em primeiro lugar, 9 votos em segundo, 14 em terceiro. Ele ficou em 9º lugar. Jason White, Larry Fitzgerald, Eli Manning, Chris Perry, Darren Sproles, Matt Leinart, Philip Rivers, Mike Williams, Ben Roethlisberger e BJ Simons. Apenas uma curiosidade para você, amigo ouvinte.
Diego Matheus pergunta novamente: temos vários exemplos de defesas que jogam muito numa temporada e entram numa espiral negativa na temporada seguinte. O Bears de 2019 e o Jaguars de 2018 são exemplos recentes. Vocês têm alguma preocupação de que isso seja provável com os Steelers para 2020? Só se o Dupree não voltar. Com o Dupree voltando, eu não tenho essa preocupação. Agora tem que ser o Dupree. Tem que ser exatamente o Dupree. E tem que ser esse Dupree de 2019, né? Exato, tem que ser esse Dupree que a gente viu. Não o dos anos anteriores, tem que ser o de 2019. Aí não, eu tô tranquilo. Perfeito. Juju mostrou que o peso de ser um wide receiver 1 é pesado. Isso preocuparia os Steelers a ponto de ir buscar um outro wide receiver? Pô, o outro wide receiver 1 nem tem dinheiro e provavelmente nem tem escolha de draft. Não. Eu entendo a preocupação com o Juju. Eu entendo os momentos ruins que ele teve nessa temporada, mas o Steelers não vai crucificar o menino por uma temporada ruim sem Big Ben ainda mais. Então, não. E acho que Juju merece mais do que nunca o benefício da dúvida. Foi uma temporada muito doida 2019 para Steelers. Acho que não dá pra gente tirar maiores conclusões individuais, principalmente no ataque. Realmente não tem pra quê. O Juju não teve uma boa temporada, mas ano que vem provavelmente continuará a ser o wide receiver número 1 e com a volta do Big Ben tenho a certeza que os números dele vão melhorar bastante. Perfeito. Ficamos acostumados com o domínio de Steelers e Patriots na pós-temporada. Lembrando que essa pós-temporada foi a primeira vez desde 2002 que o quarterback da AFC no Super Bowl não se chama Tom Brady, Peyton Manning, Ben Roethlisberger nem Joe Flacco. Podemos falar que a janela de título está fechando? Ou ainda é cedo? Claro, tá fechando. Tem 2 anos de contrato para Ben Roethlisberger. Essa é a nossa janela de título. Exatamente. A janela está entreaberta, eu diria. Essa temporada era a temporada. Com essa defesa gerando turnover, essa defesa sendo elite em vários jogos, mas infelizmente o Big Ben teve a lesão, enfim, o resto a gente já sabe, né? Então, a janela realmente está entreaberta e eu diria que 2020 talvez seja a nossa última chance real de disputar alguma coisa com o Big Ben. Pelo menos é o que eu penso. O próprio Diego também pergunta sobre ordem de draft, acho que a gente mencionou bem. Para ele era safety, quarterback, cornerback, wide receiver, e a gente acha claramente que nenhuma dessas 4 posições está em prioridade dos Steelers. A gente comentou durante esse episódio. E a última pergunta de Diego Matheus, novamente muito obrigado, um grande abraço a você, Diego. O que fazer com o Mason Rudolph? Você mantém ele como reserva para a próxima temporada? Ou vai atrás de um no draft /free agency? Deixa ele quieto aqui. A gente não tem absolutamente nada a perder de manter Mason Rudolph no rosto. Nada. Não é um jogador caro. Não tem assim. Achar um quarterback é muito difícil. A gente não vai ficar gastando talvez escolha de draft para encontrar um eventual backup, enfim. Talvez vá para o mercado, como eu disse agora há pouco, encontrar algum veterano. E como se eles levam 3 quarterbacks, o Mason Rudolph fica. Eu não vejo... Sinceramente, por mais que o Mason Rudolph tenha jogado muito mal em vários momentos de 2019, eu acho que o Steelers uma franquia muito benevolente para se desfazer de um jogador que eles gostavam tanto antes do draft em apenas um ano. Concordo. Fica. Eu até acho que mais pro final da temporada, talvez pela impressão que ele nos deu contra o Jets, que ele terminou bem, tá? Apesar de ter se machucado, ele realmente entrou bem no jogo. Eu acho que não tem pra quê, por tudo que o Ricardo falou, a gente não mantê-lo no elenco final. E como eu falei antes, por mim, não procura backup no mercado, deixa o Mason Rudolph lá com a vaga e vamos ver no que dá. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, amigos ouvintes, pelas perguntas, pelas considerações. É sempre isso que a gente espera, sempre essa participação, esse abraço caloroso de vocês. Porém, neste momento, a equipe deste podcast deseja uma outra coisa, e essa coisa se chama férias. Então, estamos encerrando a temporada 2019. Para isso, contarei com as considerações finais de 2019. Sim, ainda estamos em 2019 nesse podcast. Germano Coutinho, dê um grande abraço para a nossa audiência, Germano. Gente, foi muito bom acompanhar essa temporada com vocês, desde as primeiras partidas. Como eu falei, foi uma temporada atípica pra gente, já que teve a lesão do Big Ben. A gente se apaixonou pelo Mason Rudolph, odiou o Mason Rudolph. A gente se apaixonou pelo Rodgers. Acho que se apaixonar é um termo muito forte, mas enfim, entendo. A gente odiou o Devlin Rodgers. Então, assim, foi uma temporada
foi uma verdadeira montanha-russa de temporada. Eu gostei bastante, apesar de tudo. Esse término 8-8 mostrou que o Tomlin é um ótimo técnico, coisa que a gente já sabia, mas foi muito bom para várias pessoas aí pela liga perceberem e admitirem que o Tomlin realmente é um ótimo técnico. Enfim, foi uma temporada realmente que eu gostei bastante, mas 2020 tá chegando por aí, se Deus quiser, o Big Ben não vai se machucar e galgaremos coisas maiores, digamos assim. Então, um grande abraço aí para os ouvintes, para os seguidores, e que venha 2020, que venha o draft, que venha uma temporada boa, se Deus quiser. Ricardo Rezende, suas palavras finais da temporada 2019 deste maravilhoso podcast. Uma satisfação enorme estar aqui com os amigos, ouvintes, por mais uma temporada. Como eu falei várias vezes ao longo de 2019/2020, foi uma temporada extremamente gostosa de se acompanhar, apesar de tudo. O final, obviamente, não foi do jeito que a gente esperava, fez criar a expectativa que a gente poderia estar jogando agora em janeiro. Provavelmente o programa de hoje teria um tom talvez um pouco diferente, mas é isso. A NFL é uma liga difícil, imprevisível, a gente nunca sabe de fato o que vai acontecer. Eu gostaria de deixar um abraço efusivo aos amigos, companheiros de mesa, ao Germano pela sua edição sempre graciosa, ao Danilo sempre pela sua brilhante condução ao longo do programa. E é isso. Vou começar o momento Maguila aqui, eu acho que a gente só termina amanhã. E a temporada 2019 e 2020 foi bastante cansativa para todos nós. Então, vamos pôr um ponto final. Quem merece ganhar um abraço tá sabendo, já tá sabendo, e tendo através das palavras que eu falei agora, e é isso. Um grande abraço e voltamos com tudo para a cobertura do Draft 2020. Exatamente, uma das temporadas mais malucas e mais divertidas de se acompanhar dos Steelers desde que eu me entendo por torcedor dessa franquia. Consequentemente, acompanhar nesse podcast também foi muito divertido. Eu espero que vocês continuem acompanhando o podcast quando nós retornarmos, as nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Continua seguindo, porque ainda deve acontecer algum resquício de notícia dos Steelers enquanto a gente estiver fora, mas aproveitem os playoffs enquanto a gente não está gravando. A gente deve ficar de férias até pertinho ali da free agency, tá? A gente volta para lembrar alguma decisão grande que os Steelers tenha tomado, se acontecer algum fato extraordinário, que não vai acontecer, esse é o Pittsburgh Steelers, e eu acabo de chamar o Pittsburgh Steelers para tomar algum fato extraordinário, porque é assim que funciona o mundo da NFL. Se acontecer o Kuechly acabou de se aposentar. Então, não é isso? Enquanto eu digo que não vai acontecer porque é o Steelers, então vai acontecer alguma coisa extraordinária. Se tiver algum fato maluco assim, a gente volta para comentar, mas é isso. Janeiro não tem mais Black Yellow Brasil. Fevereiro, dificilmente você vai ouvir as nossas vozes, vai curtir os playoffs, o carnaval, e aí quando a gente voltar vocês saberão com bastante antecedência. Um grandíssimo abraço a todos, nos vemos na cobertura da temporada 2020. Até lá! Yeah.